Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, pessoal. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos à nossa web rádio Cristo Consolador para mais um programa Revirando o Baú de Chico Xavier. Vamos dar boa noite para a nossa querida Claudinha, que já chegou. Boa noite, querida Ângela. Boa noite a todos. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada pela sua companhia. Então, nós, como vocês sabem, nossa web rádio é uma web rádio espírita. E nós, como bons espíritas praticantes, devemos sempre iniciar as nossas tarefas com uma oração, com uma prece, e ao término delas também. Então, não poderia ser diferente aqui na nossa web rádio, né? Então, eu convido a todos vocês que estão aqui, aqueles que irão nos assistir depois pelas mídias sociais, a unirmos os nossos pensamentos, nossos corações, nossos melhores sentimentos numa prece, a intenção ao nosso Criador, a Jesus e a essa espiritualidade da web rádio, que são os verdadeiros condutores do nosso programa. Então vamos lá, vamos fechar os olhos e elevar os nossos pensamentos, rogando ao nosso Criador, Criador de todas as coisas, nosso Pai amado, infinitamente justo, misericordioso e bom, que possa derramar suas bênçãos sobre seus filhos também amados. E pedimos também que o Mestre Jesus, nosso guia e modelo de toda a humanidade, nosso meigo e amado Rabi, possa também enviar suas vibrações de amor, suas irradiações de bondade para todos aqueles que estão aqui conosco. Suplicamos a presença dos mentores, amigos e guardiães da web rádio Cristo Consolador, dos nossos mentores também, que eles nos auxiliem na compreensão, na explicação de tudo aquilo que nós vamos estudar juntos nessa noite de domingo, onde vamos trazer os lindos casos desse amigo do Espiritismo, amigo dos homens, de Jesus, que é o nosso querido Chico Xavier. Então, pessoal, vamos iniciar o nosso programa com muita alegria, com muita boa vontade. E para essa conexão, essa ambientação, nós sempre trazemos uma passagem, né, de algum livro psicografado por Chico, por qualquer um dos espíritos que ele tenha feito uma parceria, né? E nessa noite de hoje, nós trouxemos do Pão Nosso, que foi uma psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel, e hoje nós escolhemos, vocês vão ver, que tem tudo a ver com o nosso assunto, né? Com os nossos estudos, nós trouxemos a lição intitulada Magnetismo Pessoal. É a lição, o capítulo 110 desse livro. E aí está em Lucas. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Quem disse isso foi Lucas. Mas vamos dar boa noite para a nossa querida amiga. Boa noite, Patrícia Cariello.
Ela e sua mãezinha Arlete, nossas amigas queridas, trabalhadoras. Sejam bem-vindas, amigas. Obrigada pela companhia de vocês. Chegaram na hora boa, nós estamos fazendo a nossa ambientação. E aí, vamos ver o que Emmanuel diz a respeito desse pequeno versículo do capítulo 6 de Lucas, né? Que toda a multidão procurava tocar a Jesus, né? Porque saía dele o quê? Uma virtude que os curava a todos. E aí Emmanuel diz: na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Então, Emmanuel aqui está dizendo que um número inúmero, um número grande, um número, como ele diz assim, uma pleiade de espiritualistas, que somos nós, né, os estudantes dessa verdade, eles colocam conceitos como se esse magnetismo houvesse sido trazido nos séculos no século XIX, quando assim não é, né? Desde que o homem existe, existe o magnetismo, né? Porque a gente vai ver que ele é inerente à nossa Constituição. O magnetismo pode ser bom ou pode não ser bom, mas ele faz parte de toda a criação de Deus. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Exatamente, o magnetismo vai estar presente na atualidade, no futuro, como esteve no passado, porém, a gente tem que lembrar, como Emmanuel diz, que a sua edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. Então, Jesus é a representação máxima desse magnetismo, né? Tanto que em Lucas ele diz, por onde ele passava, ele curava e todos queriam tocar-lhe porque dele emanava uma virtude. E continua Emmanuel dizendo, as criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem, nesse sentido. Mas não te esqueça dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na Terra, santifica-te pela influência do céu. Então, que a gente siga os orientadores, né, da Terra através desses estudos. Nós sabemos que a nossa doutrina é baseada no tripé ciência, filosofia e religião, mas aqui, como Emmanuel diz, que a gente não se esqueça que esse exemplo de demonstração do mais puro magnetismo, ele vem de quem? Do nosso guia e modelo de toda a humanidade, que é o nosso amado e querido Mestre Jesus, né? Muito linda essa explicação de Emmanuel, né? Muito importante para todos nós que estamos aqui estudando a doutrina, que estamos buscando ser pessoas de bem, ser pessoas melhores, praticantes do Evangelho do Cristo. E, para completar a nossa ambientação, esse clima de harmonia dos ensinamentos, nada melhor do que trazer um pequeno trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é a palavra do Mestre Jesus. É como se nós estivéssemos aqui conversando com ele. Vamos ver o que nós escolhemos para essa noite
está no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, os que são misericordiosos, e numa passagem intitulada Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, né? E aí nos dizeres de Jesus, isso está em Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, muito lindas essas passagens do Mestre Jesus, esses ensinamentos, não é, que ele trouxe, porque a mesma medida, é o que ele quis dizer, com que nós exercermos o julgamento para com o próximo, será a medida que será usada. E aí isso nos faz recordar que se nós não nos recordamos de alguma coisa tão grave que nós enxergamos no outro, que nós não nos recordamos de tê-la praticado nesta vida, certamente nós a praticamos nas vidas pretéritas, passadas, porque somos espíritos imperfeitos, somos espíritos da terceira ordem, estamos nessa escala muito ainda basal. Então, nós, pelas nossas atitudes hoje, nós podemos imaginar quem nós fomos no passado, né? Então, nós também temos muito a expiar, nós praticamos muitas iniquidades. Então, se a gente observa o erro, se a gente faz um julgamento, ainda que pela aparência do outro, a gente não pode esquecer, não é? O que a gente não deve, o que a doutrina nos ensina, é emitir um juízo de valor, né? Fazer um pré-julgamento, se a gente ao menos nem conhece, se a gente está só tendo a visão daquela pessoa num ponto de vista social, né? Então é isso, e nós vamos ver por que nós escolhemos essas passagens para essa noite maravilhosa, né? De estudos desse nosso querido Chico Xavier, que foi o exemplo de tudo aquilo que Jesus trouxe, de tudo aquilo que o nosso mestre vivenciou. Mas, como vocês sabem, nós estamos iniciando uma nova temporada desses casos do Chico Xavier, e aí a gente para pensar, mas será que tem tanta coisa assim? Então, assim, por alto, nós temos quase que 10 autores que narram as passagens, as vivências de Chico. E nós saímos dessa primeira temporada, que foi de Ramiro Gama, não é? Que foi um seu contemporâneo, vivenciou com Chico, mas nós temos outras pessoas que tiveram poucas vezes com Chico, mas ficaram tocadíssimas, né? E uma delas que nós escolhemos para essa temporada é o Antônio Demarque, perdão.
ele escreveu Nas Bênçãos de Chico Xavier, é esse livro aqui. E ele nesse livro, ele nos traz também lindos casos de Chico para a gente colher os ensinamentos, as reflexões, trazer tudo isso para as nossas vidas, né? Para que a gente assim tenha, além do nosso Mestre Jesus, que é o guia, o modelo, que a gente também tenha pessoas do nosso século, da época em que nós vivemos, né? Para nos dar força para essa transformação, essa conversão que todos nós precisamos realizar, que é o caminho do autoconhecimento, da autoajuda, do autoamor, para que aí sim a gente tenha subsídios de levar tudo isso àqueles com os quais nós convivemos, né? Vamos dar boa noite para a nossa querida Kátia. Boa noite, querida Ângela, e a todos. Seja bem-vinda, Catita. Obrigada pela sua companhia. Então, assim, num breve resumo, Antônio Demarque, ele é um autor, ele tem 16, até essa época, 2015, ele tinha 16 obras, e ele trabalha com seu mentor, irmão Virgílio, o espírito José Florencio, apesar de que esse livro é uma autoria dele mesmo, das experiências que ele teve. E ele nasceu em São Paulo, passou a sua adolescência no interior de São Paulo, e aí depois ele foi para a capital, em busca de um trabalho, em busca de uma posição, de estudos, cursou economia, e ele só veio a ter contato mesmo com a doutrina no ano de 1974. Foi quando ele conheceu a doutrina, o espiritismo. E aí, em 1978, ele fez a educação mediúnica na Federação Espírita do Estado de São Paulo, se tornou médium, e aí, a partir daí, então, ele começou a trabalhar na doutrina, não parou mais, é conferencista, é palestrante, e é autor de várias obras espíritas, né? Algumas acompanhada da psicografia junto ao seu mentor, e toda a receita dos direitos autorais ele a destina para as obras de caridade. Então, é um trabalhador na seara do Cristo, né? Na seara da nossa doutrina. Então, mais ou menos é isso. E esse primeiro caso que nós vamos relatar, intitulado Um Homem Esquisito, ele se passou antes do autor conhecer a doutrina, conhecer o Espiritismo. Ele vai fazer um relato de uma passagem que ocorreu com ele em 1971. E ele só conheceu a doutrina, quem era Chico Xavier, e os postulados a partir de 74. Então, isso ocorreu 3 anos antes dele ter um contato mais íntimo com a doutrina. Então, vamos ver o que esse autor, Antônio Demarque, traz para a gente. Um Homem Esquisito. É o primeiro capítulo do livro. Na noite de 28 de julho de 1971, voltava para casa depois de um dia de trabalho intenso, que se estendeu noite adentro. Naquela época, eu trabalhava em uma empresa metalúrgica no bairro do Brás, e nossa equipe da área financeira e contábil fora convocada para colocar em ordem os relatórios financeiros e os balancetes que estavam atrasados. Então, era uma noite onde ele havia trabalhado muito, né, em função da empresa requisitar toda a conferência contábil da empresa, né, tinha que emitir os relatórios, e aí ele tinha saído, tinha voltado para casa e já estava tarde, cansado, e ele continua relatando. Foram anos muito difíceis, de muitas batalhas, mas sempre lutei com bom ânimo, na certeza de que haveria de vencer. Ainda não tivera disponibilidade financeira para adquirir um carro, então utilizava o serviço de transporte público para me locomover. Então ele está relatando, né, das dificuldades daquele início de vida, né, se deslocava através de transporte público,
saía cansado, né? Quando tinha aqueles balancetes de final, de relatórios da área financeira e contábil. E ele continua dizendo: passava das 23 horas e me encontrava extenuado tanto fisicamente quanto mentalmente, de forma que fiquei feliz quando, descendo a rua em direção à Avenida Celso Garcia, vi uma lanchonete aberta, algo que não era usual, pois normalmente naquele horário estaria fechada. Poderia tomar um café e um lanche antes de voltar para casa. Então, ele está relatando, né, que aquela época, hoje em dia as casas, né, a gente sabe que as lanchonetes, restaurantes, muitos locais ficam abertos durante 24 horas, mas naquela época não. Isso nos idos de 1971. Então, ele aí ficou feliz, né, quando ele viu uma lanchonete aberta, já passava das 11 horas, e aí ele viu que ele poderia tomar um café e fazer um lanche e voltar para casa. Fiquei surpreso ao me aproximar e ver que havia várias pessoas com os olhos grudados em uma televisão, assistindo a um programa que naquela época era muito comentado. Era o Pinga Fogo da extinta TV Tupi de São Paulo. Gente, esse Pinga Fogo era um programa onde existiam vários convidados e inúmeros jornalistas, apresentadores, submetiam esses convidados a uma verdadeira assim, sabatina, praticamente raiando as portas da crueldade, porque eram perguntas e a pessoa estava ao vivo, né? Era uma coisa ainda muito nos primórdios, né? Isso nos idos de 1971. Então, a pessoa ficava ali completamente exposta e não tinha para onde, não tinha como fazer uma consulta e achava, às vezes, que estava preparado, mas nem sempre ocorria desse jeito. E o próprio Chico relata, em alguns casos, na bibliografia, que ele sofreu a perseguição de inúmeros repórteres, inclusive durante o caso de Humberto de Campos, onde ele, muitas vezes, nos dizeres, nas palavras de Chico, ele chegou às raias de chorar todos os dias. E, conversando com a espiritualidade, ele dizia: eu creio em Jesus. Porque até que se provasse que aquilo não era um embuste, Chico ficava desesperado. Então, veja, com todo o seu preparo, Chico também era atacado nesse programa, nas inúmeras vezes que ele foi. Então, aqui, isso era habitual, não é? Era esse o hábito à época desse tipo de comportamento. E aí o autor continua dizendo: era um programa em que os entrevistados, normalmente celebridades da época, eram torpedeados por todos os lados com perguntas complicadas e embaraçosas. Os entrevistadores, às vezes, beiravam a impiedade. Não tinham complacência, não alisavam nem acariciavam os entrevistados. Formulavam perguntas diretas, complicadas, objetivas, fazendo com que os convidados rebolassem para responder de forma adequada. Alguns dos entrevistados chegaram às lágrimas e, por essa razão, era um programa temido. Muitos famosos da época sentiam arrepio quando eram convidados e recusavam o convite. Então, a gente relatou, né, que isso aconteceu com o Chico. Então, vejo que era a atitude era generalizada. Porém, não causou, obviamente, menos temor em Chico. Só que Chico tinha um preparo moral para isso, né? Agora, imagina os diversos entrevistados que não tinham isso, né? Que ficavam, como ele mesmo diz, chegavam às lágrimas. E por isso o programa era temido. Enquanto tomavam refrigerante, aguardava o bauru. Bauru é o nome do sanduíche, né? Que havia pedido, fixei meus olhos no programa e me surpreendi, pois não conhecia aquela celebridade que estava sendo entrevistada. Quem é aquele homem esquisito? Perguntei ao garçom. Ele me respondeu incrédulo. Pois você não o conhece? É o Chico Xavier. Minha formação era católica e, sinceramente, eu ainda não conhecia o Chico.
Aquela fora a primeira vez que via sua figura naquele famoso programa de televisão. Olhei bem para aquele homem de aparência tranquila, baixinho, calvo, com óculos esquisitos, que contrastava com a sua voz suave. Meu comentário foi displicente e inconsequente, o que reconheço hoje. Então ele estava lá, aguardando o sanduíche ficar pronto, olhou o programa, né, a televisão estava ligada no pinga-fogo, e aí ele viu aquele homem que ele achou esquisito, né, calvo, com uns óculos esquisitos, porém com uma aparência tranquila, baixinho, e com uma voz suave. Aí ele perguntou para o garçom: quem é esse que está sendo entrevistado? Quem é esse homem, né? Quem é aquele baixinho? Quem é aquele homem esquisito? E aí o garçom pergunta: como é que você não conhece? É o Chico Xavier. E aí ele se justifica, dizendo que a formação dele era católica, que ele não sabia de quem se tratava o Chico Xavier. Aí ele replica no diálogo com o garçom. Ele diz: que homem feio, desajeitado, sem graça, esquisito. Esse programa costuma entrevistar artistas famosos e celebridades. O que esse homem tem de especial para ser um entrevistado no programa de hoje? Perguntei. O garçom deve ter pensado: esse cara é um ignorante mesmo, porque respondeu com espanto: como você não o conhece? É o maior médium do Brasil, quem sabe do mundo. Fiquei do mesmo tamanho. O que significa ser médium? O que tinha isso de especial? Fiquei calado enquanto a entrevista se desenrolava e eu observava, curioso, que suas respostas eram rápidas e inteligentes. Alguns dos entrevistadores tentavam fazer perguntas complicadas para embaraçar o entrevistado. Mas eu observava que aquele homem baixinho, calvo, feio e esquisito não era fácil. Não era fácil, não. Respondia tudo com calma e naturalidade impressionantes. Gravei em minha memória aquela imagem do Chico, naquela noite memorável. Poderia ser um médium famoso, mas que era esquisito, era. Então, gente, aqui a gente pode reflexionar uma atitude que, aos nossos olhos, né, bastante assim, reprovável, a gente pode emitir um juízo de valor, né, de pronto, de imediato, com o relato do autor. Puxa vida, mas como é que é isso? Mas aí, como a gente viu na nossa ambientação, isso que a gente enxerga no outro também está em nós. E aí, nos dizeres de Jesus, que foi o evangelho escolhido para essa noite, nós não devemos julgar para nós não sermos julgados. Porque o mesmo julgamento, o mesmo critério, a mesma medida que nós usarmos para com o próximo, será usada para conosco. E não é no sentido de castigo, não. É assim que acontece. Porque quando a gente olha uma pessoa, né, como foi o caso aqui do autor, através de um programa, através da televisão, ele estava ali emitindo um juízo de valor. E é o que a gente costuma fazer. Ele não sabia, ele não estava pessoalmente, ele olhou a figura de um homem calvo, baixinho, de óculos, esquisito, né, nos dizeres dele, entre aspas, mas ele julgou a aparência. E é exatamente o que a gente faz. Nós temos o péssimo hábito de olhar para uma pessoa, e isso os espíritos, através de André Luiz, através de Emmanuel, eles falam que nós julgamos a pessoa pelas aparências. E aí, quando a gente passa a conhecer aquela pessoa, passa a ter um contato com aquela pessoa, cai por terra todo aquele preconceito que nós fizemos àquela pessoa, aquelas pessoas com as quais nós convivemos. E aí nós julgamos pelo trajar, pela aparência, pelo modo de se vestir, de caminhar, mas tudo de uma maneira à distância.
e que, na grande maioria das vezes, pode até se confirmar, tá? Mas, na grande maioria das vezes, a gente erra, porque ali a gente vê que são seres como nós somos, que têm dificuldades como nós temos, e que, muitas das vezes, está num patamar evolutivo e moral muito maior do que o nosso, que estamos bem trajados, com uma aparência, com um comportamento. E isso vale também para que a gente não se esqueça que nós temos, nos dizeres da própria Joana de Ângela, as máscaras, como da psicologia também, junguiana, nós temos máscaras nos diversos núcleos que nós convivemos. Nós não somos a mesma pessoa no ambiente de trabalho quando estamos reunidos num restaurante com os amigos íntimos, rindo, falando coisas alegres, até mesmo pueris. Não é a mesma postura que nós temos no trabalho, que não é a mesma postura que nós temos durante um trabalho numa casa espírita, numa reunião doutrinária. Nós não vamos ficar lá dando gargalhadas, falando besteira, e rindo, falando alto. Não é o mesmo comportamento. Então, são máscaras sociais que nós ocupamos. Então, a gente tem que, na hora de emitir um juízo de valor, levar em conta tudo isso. Levar em conta que nós também temos uma aparência que pode ser agradável ou não. E que ela, sim, nós podemos, sim, fazer uma avaliação interior quando nós estamos em contato pessoal, porque aí é diferente. Aí nós vamos ver que, nessa hora, vai contar o magnetismo, que é a vibração que aquela pessoa emite. Mas, à distância, nós não podemos fazer essa avaliação. Então, a gente tem que reflexionar que a gente não pode julgar à distância uma pessoa que a gente não tem um convívio, que a gente não tem subsídio para dizer, para condená-la segundo o nosso julgamento, né? E aí o autor continua. O tempo passou. Conheci o Espiritismo, lendo Ramatiz primeiro, e posteriormente Emmanuel, depois André Luiz, antes das obras de Kardec. E aí a gente recorda que Ramatiz é um autor espiritualista, por algumas razões que a gente sabe que as comunicações elas não podem ser feitas única e exclusivamente por um só médium. Então, assim, nas bases doutrinárias, nós sabemos que é um autor que ele tem, digamos assim, uma visão mais espiritualista, mas não é o espiritismo na sua essência, tá? É só um parênteses que eu estou fazendo. E ele diz: conheci posteriormente Emmanuel, depois André Luiz, antes das obras de Kardec. Mas de uma coisa eu tinha plena convicção: havia encontrado meu caminho. Estava apaixonado pela doutrina dos espíritos. Mais tarde, estudei as obras de Kardec e frequentei a Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde concluí a Escola de Médiuns, a educação mediúnica. E aí ele está falando que depois de ler, né, os inúmeros autores, de ter estudado a base da nossa doutrina, que são as obras básicas, né, trazidas por Kardec, a Gênese, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns. Então, depois dele ter as obras póstumas, depois dele ter estudado, e também as obras póstumas, que não fazem, não são, digamos assim, as obras básicas, mas são complementações, não é, que vieram depois. Então, ele ficou apaixonado pela doutrina. E realmente, não é? Quando a gente estuda a doutrina, a gente vai encontrar resposta para tudo. E a gente se apaixona pela doutrina. E ele continua dizendo: o Espiritismo permitiu que eu pudesse abrir minha mente, expandir meus horizontes de conhecimento, compreender as belezas da vida e observar o mundo com os olhos diferentes. Tudo se encaixava. Minhas dúvidas foram respondidas com clareza absoluta. O mundo, o universo, o ser humano,
Para tudo havia uma explicação racional e objetiva, que não deixava margens a dúvidas. Eu já havia tomado consciência de quem era, o que estava fazendo aqui neste mundo e o que este poderia esperar de mim. E é justamente isso, esse é um dos objetivos da doutrina, né? Que é o nosso, que é baseada num tripé: ciência, filosofia e religião. A doutrina vai dar consciência de quem nós somos, né? Da imortalidade desse espírito. Que o que é que a gente está fazendo aqui? Se a gente crê na imortalidade da alma, então nós já vimos de uma caminhada extensa. Já ocupamos os mundos primitivos, estamos num planeta de provas e expiações, buscando a regeneração, que é um outro degrau evolutivo, né? E o que essa doutrina espera de mim? É a parte filosófica. O que eu tenho que fazer com todos esses subsídios para me tornar uma pessoa de bem melhor? Porque se ela está trazendo essas respostas, ela está explicando tudo, então o objetivo dela é a nossa transformação, um dos objetivos, né? A gente não vem só para ser provado, espiado, a gente vem para ser feliz, para a gente se conhecer, para a gente ser feliz e levar a felicidade para o outro, levar o conhecimento, é o bem viver. Então, a doutrina estava atingindo o objetivo nos dizeres dele, que também são os nossos objetivos, né? Devem ser os nossos objetivos. É isso que acontece quando você se torna uma pessoa esclarecida e consciente. É justamente a doutrina, os estudos da nossa doutrina, os estudos, eles vão nos libertar. Como Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. À medida que a gente vai estudando, vai conhecendo a doutrina, nós vamos tendo uma amplidão. Nossas visões vão se ampliando, se aumentando. E aí, como as parábolas são as mesmas, desde quando Jesus esteve conosco. Mas, através do estudo constante, a gente vai conseguir descobrir coisas que a gente não via. Então, foram as parábolas que modificaram? Claro que não. Não foram elas. Os dizeres de Jesus são eternos. Mas o que modifica é o que? A nossa compreensão, é o nosso entendimento, né? Sua mente se abre, se expande, se clareia, se eleva, né? É o que ele diz. Tudo fica muito nítido em sua compreensão. Você consegue olhar ao seu redor e ver as coisas de forma diferente. Não é o mundo que muda, é você que mudou. E mudando, muda também o mundo, né? E Gandhi já dizia que a mudança que eu quero ver no mundo, a paz que eu quero ver no mundo, ela nasce dentro da gente. E essa mudança que eu quero para um mundo de regeneração, um mundo melhor, ela se inicia dentro de nós, não é? Porque nós é que temos que dar conta dessa transformação, não é o outro. Então, tudo isso vem aos poucos, de uma forma em que a gente aprende, repete, erra aqui hoje, mas repete esses estudos, esses ensinamentos, busca acertar amanhã, e a gente vai nesse crescendo, até que nós não buscamos mais os atavismos, que são aqueles caminhos errados que nós já conhecemos tão bem, e aí essas benesses, essa movimentação, essa transformação, ela já vem como que no automático, né? Que aí a gente, no lugar dos vícios e das paixões, vão brotar o quê? As virtudes, que já estão plantadas dentro de nós. Deus já colocou todas essas virtudes e que nós vamos semeá-las, nós vamos cultivá-las para assim então colhê-las de uma forma automática. E lembrando que nós não vamos dar conta de tudo numa única encarnação. Para isso, nós, como espíritos imperfeitos, nós necessitamos de inúmeras reencarnações, até que vamos colhendo virtudes numa, em outras, e assim a gente vai avançando, né? E essa velocidade vai depender única e exclusivamente de nós. E ele continua dizendo, era como eu me sentia após meu encontro com o Espiritismo. Já não olhava mais o Chico com os mesmos olhos.
De tanto que eu ouvia falar a seu respeito, eu olhava a sua figura com admiração e o achava simplesmente lindo. E realmente, né, gente, quando a gente olha toda essa coletânea, essas obras de André Luiz, de Emmanuel, de outros espíritos, de Dr. Bezerra, de Nélio Lúcio, de tanto, quando a gente aprende tanto com essas obras, a gente só pode ver a beleza do Chico. Não tem como fazer uma apreciação única e exclusivamente das aparências, né? A gente vai ver que espírito iluminado para trazer obras tão maravilhosas que contribuem tanto para a gente. É verdade que quando amamos uma pessoa, não nos detemos mais em sua aparência física, mas em sua beleza espiritual, que se irradia além da simples matéria perecível. E assim, né? Tem até no dito popular que diz: quem ama o feio, bonito lhe parece. Não é porque nossos filhos nascem aparentemente feios que nós vamos deixar de amá-los, né? Isso não é razão. Então, a gente também aprende a amar aquilo que o outro traz de bom, traz de evoluído. A gente aprende a amar o que? A beleza espiritual dele. Que a matéria é perecível. Hoje eu estou num corpo feminino, hoje eu estou ocupando uma personalidade, não é? Mas eu não sou isso. Isso vai passar. Amanhã eu posso reencarnar num corpo masculino, vir assim, de tal ou qual forma, numa raça, num país, numa determinada família. Então, tudo isso é perecível, é passageiro, né? O Chico era assim, irradiava bondade, amor, compreensão e humildade. Quem se aproximava dele, na sintonia vibratória do amor, sentia aquela coisa boa que vinha dele. Ele nos envolvia de tal forma que nós nos sentíamos tocados nas fibras mais sensíveis da alma por aquela vibração intensa, proveniente de seu coração amoroso. Então, Chico emanava o quê? Bondade, carinho, amor, compreensão e, sobretudo, o que? Humildade. E a gente vai ver, gente, por que isso? Por que a gente irradia, a gente emana isso? Como a gente pode observar em A Gênese, nosso perispírito, que é retirado do fluido cósmico universal, e o nosso magnetismo, ele é um fluido que circula em nós, também retirado do fluido cósmico universal, e que vai emanar aquilo que a gente tem. Então, se eu sou uma pessoa boa, eu vou emanar a bondade. Agora, se eu sou uma pessoa violenta, eu só vou emanar o quê? A violência. Então, vamos emanar, vamos irradiar, vibrar aquilo que é inerente. E cada um vai retirar, num determinado grau, quando vier ao planeta, vai retirar desse fluido cósmico universal, que também é uma matéria. Então, cada um vai assimilar desse fluido num determinado grau, numa determinada porção, numa determinada forma, em conformidade com a sua essência. Então, é com esse magnetismo, desse fluido que circula em nós, que, à maneira de um ímã, nós vamos atrair ou repelir os semelhantes. Por isso que a gente não deve fazer um juízo de valor. Porque quando a gente vai conhecer, aí sim, pessoalmente a pessoa, o outro, o ser humano, nós vamos poder sentir esses fluidos. Aí nós vamos poder, no nosso intelecto, com a nossa sensibilidade, ver se são fluidos que nos repelem ou fluidos que nos atraem. Aí sim. Mas à distância nós não podemos fazer um juízo de valor, né? Não podemos julgar essa pessoa. E ele continua dizendo: estive apenas 2 vezes com o Chico, e nenhuma delas foi um encontro memorável. Nenhuma delas. A primeira vez foi na década de 1980, quando, de uma visita que ele fez
ao Seara Bendita, um centro espírita, localizado à Rua Demóstenes, no Campo Belo, na zona sul de São Paulo. Então, essa foi a primeira vez. Havia uma fila imensa para abraçá-lo. Esperei pacientemente, porque sabia que valeria a pena. Que fosse um segundo apenas, dar um abraço naquele homem extraordinário, era algo que eu aguardei por anos. E aí a gente faz uma analogia, lógico, que guardada as devidas proporções, que foi a nossa ambientação de Emmanuel, magnetismo, que foi quando Jesus e por onde Jesus passava, as pessoas queriam tocá-lo, porque ele emanava aquilo que tinha de melhor. Jesus, sendo o nosso guia e modelo, ele foi o nível máximo de magnetismo aqui, de radiações boas, de amor, bondade, caridade, emanações virtuosas. E Chico, num outro grau, fazendo uma analogia menor, também emanava isso, num outro grau. E as pessoas queriam se aproximar, queriam beijar. E aqui o autor está falando, né? E aí, quando chegou a minha vez, o momento em que me vi frente a frente com o Chico e olhei nos seus olhos, me emocionei. Impossível segurar as lágrimas que brotaram de meus olhos agradecidos por aquela oportunidade. A percepção que eu tinha da figura que vi em minha frente não era mais a daquela primeira impressão que eu tivera anos atrás, naquela noite memorável, no primeiro pinga-fogo de um homem feio, desengonçado e esquisito. O homem que se apresentava à minha frente, em minha nova visão, porque a nossa visão é que modifica, não é o outro, não é a essência do Chico que modificou, não são as parábolas de Jesus que se modificaram, é a nossa visão. Então ele diz, em minha nova visão, era uma criatura grandiosa em sua humildade e lindo em sua aparência espiritual. Abracei o Chico com força, queria transmitir naquele abraço todo o meu sentimento de carinho, apreço e agradecimento. Ele apenas sussurrou em meus ouvidos algumas palavras que eu não esquecerei jamais. Abre aspas. Você ainda terá muito trabalho a realizar em nome do Cristo, meu filho. Então, gente, vejam que emoção, não é? A gratidão. Se nós tivéssemos essa oportunidade, como nós abraçaríamos o Chico para dizer obrigada, Chico, obrigada pelo seu carinho, seu apreço, suas obras, por tudo que você tem contribuído para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Eu penso que a gente diria isso, a gente ficaria talvez tão emocionado que talvez nem conseguíssemos expressar por palavras, né? E após Chico dizer isso, que foi uma injeção de ânimo para alguém que estava se modificando, que tinha um projeto de vida na comunidade espírita, enquanto caridoso, enquanto praticante do Evangelho do Cristo, aquilo serviu como uma injeção de ânimo para ele. E ele segue dizendo: são esses momentos. Em seguida, beijou minhas mãos e eu me senti pequeno diante dele. Beijei sua mão e seu rosto e me afastei com o coração descompassado pela emoção, sentindo um suave perfume de rosas que tomou conta do meu corpo físico, perdurando por longo tempo. E isso outras pessoas também narram, né? Que Chico emanava um perfume de rosas, né? Tamanha era a sua vibração, né? A sua emanação de fluidos bons. São esses momentos breves, apenas segundos, que muitas vezes valem uma existência inteira, pois tocado em sua sensibilidade, o espírito fotografa o instantâneo em sua retina espiritual e guarda aquela lembrança no fundo de um baú chamado coração para toda a vida. Quantos anos se passaram desde aquele dia? E hoje recordo como nos equivocamos quando olhamos para a aparência das pessoas, exatamente, né? O quanto a gente se equivoca, o quanto a gente faz um juízo de valor completamente errado,
completamente distorcido, completamente desumano, não é? Um juízo que não está dentro das bases da doutrina. E ele diz: Chico Xavier foi embora, deixando um sentimento de... Perdão, pessoal, ultimamente tenho recordado em minhas palestras diversos episódios da vida de Chico Xavier, que nos deixou sua vida cheia de exemplos, amor, carinho, caridade, compreensão e humildade. Chico Xavier foi embora, deixando um sentimento de profunda saudade em nossos corações. Tenho sentido saudades do querido Chico. Inspirado por meu protetor, resolvi escrever este livro, que nada tem de inédito, apenas com o propósito de recordar alguns episódios de sua existência, repleta de exemplos, fazendo profundas reflexões a respeito do legado que nos deixou em seus gestos e atitudes de simplicidade e humildade. Então, ele relata que depois desse sentimento, né, de profunda saudade, esse sentimento de gratidão mesmo por tudo que ele conheceu, aprendeu, vivenciou e colheu dessa bibliografia fantástica do Chico, desse convívio, dessa visão, e ele então resolveu escrever esse livro, né? E ele diz: Chico, quantas saudades sentimos de você? E realmente, né? Quantas saudades nós sentimos desse verdadeiro tradutor da doutrina, não é? Essa verdadeira, eu me lembrei agora nos lindos casos, é a verdadeira harpa afinada com a doutrina do Cristo, com o Evangelho do Cristo. Nos dizeres de Ramiro Gama, quem é o Chico? É essa harpa afinada, né? E nós vamos ver que a harpa ela emite um som muito delicado, um som... nós não temos conhecimento de uma orquestra de arpistas, né? A Claudinha está dizendo que história linda, realmente, Claudinha, maravilhosa. Eu também fiquei muito tocada. E a gente vê que Chico é uma harpa afinada, porque o quanto ele foi capaz, é capaz e será capaz de modificar todos nós que estamos aqui, passados assim tantos anos, não é? Nós vamos fazer agora em abril, no dia 2 do 4 de abril, nós vamos comemorar o nascimento dele, né? Que foi quando o Chico nasceu, dia 2 de abril de 1910. E ele já desencarnou há quanto tempo? 21 anos. Mas a gente está aqui hoje, continua a estudar, né? Esse verdadeiro tradutor do que vem a ser a doutrina do Cristo. E ele diz, o autor continua dizendo: tenho certeza de que não sou apenas eu, mas todos aqueles que o admiraram por sua postura de amor cristão, de um homem simples, que jamais se deixou corromper pelo canto das sereias, nem se deslumbrar pelas luzes da ribalta, nem se encantar por quaisquer outros interesses. E a gente sabe que a vida de Chico foi uma vida de dificuldades, de abnegação. Ele viveu para o Evangelho do Cristo, ele viveu para cumprir o seu planejamento reencarnatório, que era o transmissor, era a voz dos inúmeros espíritos desencarnados, que, através da sua primeira obra, Parnaso de Adem Túmulo, deu oportunidade desses espíritos comprovarem a imortalidade. Nós já sabíamos, pelas obras básicas, da imortalidade, mas ele veio dar voz a esses espíritos, não é? Aqui do nosso Brasil. A vida continua, gente. Vamos trabalhar, não é só sofrimento, não é só prova, não são só expiações. A vida é isso. Nós vamos voltar, esse vai e vem, essas idas e vindas, fazem parte da vontade do Criador. Então é isso, foi esse o papel do Chico. E ele muito bem cumpriu, né? E ele termina dizendo que, apesar das dificuldades, das limitações físicas impostas pelas doenças, da incompreensão de muitos,
das perseguições e calúnias, da deserção de outros tantos. Jamais se deteve em sua caminhada, servindo sempre e incansavelmente pelo amor do Cristo. E realmente, né? Chico, ele tinha seus momentos de sofrimento, de dor, porque, obviamente, sendo humano, estando aqui num planeta onde nós somos atacados, somos humilhados, caluniados, nós nos ressentimos, não é? Imagina ele também, mas isso não era um impeditivo para ele continuar a sua obra. Isso não era um impeditivo para ele dar curso ao seu planejamento reencarnatório. Ele driblou as dores, o sofrimento, as calúnias, que a gente sabe que não foram poucas, mas a exemplo do Cristo, que foi vilipendiado, caluniado, humilhado e, abre aspas, sem precisar. Jesus não precisava, nós precisamos. Chico, de alguma forma, precisou de passar por isso, para dar o seu testemunho. Jesus não. Jesus passou isso tudo porque era o nosso guia e modelo. Não é? E aí ele termina dizendo, você, ele se refere ao Chico, né? Você não precisa de nossas homenagens pequenas, nem de nossos elogios, mas fica aqui a nossa recordação de seu exemplo cristão, como incentivo de um ser humano que ainda estava longe da perfeição, o que não o impediu de seguir as pegadas do Divino Mestre. Que possamos fazer o mesmo, né? Muito linda essa história, né? Muito linda assim esse início, essa passagem, porque esse relato desse autor, Antônio Demarque, reflete os nossos vícios, as nossas paixões, aquilo que nós ainda precisamos dar conta, né? Então é muito bom a gente saber que a gente não está só e que a coisa não acaba aqui só nessa encarnação. E que não é porque a gente errou ontem, que nós erramos hoje, que a gente não pode mudar amanhã, que a gente não pode mudar agora, não é? Que a gente não pode, que Deus não tem aquela visão de castigo, de punição. Não, a gente pode fazer diferente. Lembrando que Jesus disse, o amor cobre a multidão de pecados. Então a gente pode, sim, pelos nossos erros, as nossas faltas, através dessa prática do amor, do exercício da caridade, desse autoburilamento, dessa autotransformação, a gente pode ser como um Chico e um dia nós haveremos de ser tal qual o nosso Mestre Jesus. Então isso tudo é um incentivo, né, para a gente. Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer nessa noite de hoje, final desse domingo, início de semana, que nós possamos ter nesses ensinamentos do Mestre Jesus, que foi o nosso Evangelho, não julgueis para não serem julgados, que na nossa ambientação a respeito do magnetismo, que Emmanuel nos fala, que nós emanamos aquilo que nós trazemos no nosso íntimo, na nossa alma, na nossa essência, e através desse caso, né, que o nosso autor Antônio Demarque trouxe para a gente hoje, intitulado Um Homem Esquisito, e que a gente, então, possa reflexionar, refletir e realizar a mudança que nós precisamos, né? Então, vamos fazer uma pequenina prece para encerrar essa noite, agradecendo, sobretudo, a Deus, nosso Pai, nosso Criador, mas também ao Mestre Jesus, nosso guia e modelo, aos espíritos amigos da Web Rádio Cristo Consolador, que são os verdadeiros condutores do nosso programa, e também a esse querido espírito, né, que hoje não sabemos, não importa se está encarnado, reencarnado, se está em outras paragens, mas com certeza continua levando, praticando a sua missão nos moldes de Jesus, que é o nosso querido Chico Xavier, que é a nossa estrela dos domingos à noite aqui pela Web Rádio Cristo Consolador.
Então, pessoal, que tenhamos uma excelente semana com as bênçãos de Deus, de Jesus, dessa espiritualidade, e que estejamos aqui no próximo domingo para estudarmos mais um lindo caso do Chico Xavier nessa temporada, trazidos pelo Antônio Demarque, tá bom? Um beijo enorme para vocês, uma ótima semana e até domingo que vem, pessoal. Tchau, tchau. Fiquemos com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.